No início dos anos 80, o SBT fundado por Silvio Santos estava em plena ascensão, disputando audiência com a Globo e outras emissoras. A Record, por sua vez, era uma emissora tradicional, mas que estava passando por dificuldades financeiras. E por esse motivo ambas exibiam a mesma programação em simultâneo. Vamos voltar no tempo, para um domingo, dia 13 de abril de 1986. A programação de ambas começava por volta das 7 horas, com Patati Patatá no SBT e a Santa Missa na Record, e sim, passava a missa na Record. A Record só virou evangélica após a compra da mesma pelo Edir Macedo em 1989. Em seguida era exibido Canta Viola às 7 horas e 45, e Lesse Socorro às 7 horas e 30 no SBT, que era um desenho da famosa série da cadelinha Lesse. Às 8 horas era exibido A Turma do Pica-Pau no SBT, seguido pelo Ligeirinho às 8 horas e 30. Já na Record era exibido De Olho na Copa às 8 horas e 55, que eram pequenos trechos informativos sobre a Copa daquele ano, que foi disputada no México, onde a Argentina se sagrou campeã da competição com o icônico gol de mão de Maradona. Em seguida, às 9 horas era exibido o Desafio ao Galo, que era uma competição de times de várzea exibidos pela Rede Record. No mesmo horário no SBT era exibido o Show da Pantera Cor-de-Rosa, e em seguida este era exibido a Luluzinha às 9 horas e 30, e na sequência era exibido o Snoopy às 10 horas. Na Record às 10 horas e 55 era exibido de novo De Olho na Copa com as notícias mais recentes da Copa, e em seguida às 11 horas era exibida uma sessão de desenhos com vários desenhos variados. Já no SBT às 10 horas e 30 e às 11 horas era exibido o Superman e o Aquaman respectivamente, como vocês podem ver em pleno domingo, e o SBT exibindo desenhos de forma sequencial. Porém, às 11 horas e 30 começava a programação espelhada das duas emissoras, começando com o programa Domingo no Parque, seguido pelo programa Cinderela às 13 horas e 30. Na sequência era exibido o programa Roletrando às 14 horas e 15. O que me chama a atenção é que parece que o Silvio Santos não almoçava, pois na sequência às 15 horas e 5 era exibido o clássico dos clássicos, o programa Qual é a Música? Depois deste, era exibido outro clássico programa do Silvio, o Porta da Esperança, às 16 horas e 35. E se vocês pensam que o homem descansava, vocês estão enganados, pois às 17 horas e 40 era exibido o programa Ela Disse, Ele Disse. E na sequência deste o Silvio apresentava o sorteio da Quina de Ouro às 18 horas e 45. E o último programa em simultâneo era o Namoro na TV, que era exibido às 19 horas. Como vocês podem ver, o SBT e a Record eram uma só das 11h30 até as 19 horas. Mas calma, eu vou explicar o porquê disso no fim do vídeo. Apesar da Record exibir o filme Trovão Azul às 20 horas, no mesmo horário no SBT, o Silvio Santos ainda estava toda, exibindo o programa Show de Calouros, que na época tinha 2 horas de duração. Depois do filme na Record era exibido o programa Filmando a Rodada, que era um programa que exibia os gols da rodada dos campeonatos de futebol. Na sequência, às 21 horas e 15 passava novamente o De Olho na Copa, e em seguida era exibido a sessão de filmes sempre aos domingos às 21 horas e 20, com o filme Ninho de Vespas. Já no SBT às 22 horas era exibida a sessão das 10, com o filme Bang Bang Kid. Às 23 horas e 25 na Record era exibido mais uma vez um trecho do De Olho na Copa, e fechando a programação às 23 horas e 30, era exibido o Jornal da Record Especial. Fechando a programação do SBT às 23 horas e 55, era exibido o programa Ideia Nova, que era um programa semanal jornalístico de entrevistas, debates e troca de ideias. O programa Silvio Santos e seus quadros já existiam mesmo antes do SBT existir. Silvio Santos comprava horários nas emissoras e exibia seus programas, da mesma forma que as igrejas evangélicas fazem hoje em dia. Mas o que muito pouca gente sabe é que o Silvio já foi sócio da Rede Record, o mesmo comprou 50% das ações da emissora nos anos 70. Por isso é que podemos assim dizer que era o SBT que exibia a programação da Rede Record e não vice-versa. A Rede Record ficou vários anos transmitindo os programas do Silvio Santos em simultâneo com o SBT, e isso foi até os anos de 1989, quando Edir Macedo comprou a Rede Record e a mesma se separou do SBT definitivamente, passando a exibir programação própria desde então. A história televisiva brasileira é realmente interessante e cheia de nuances. Vocês faziam ideia dessa programação espelhada?
Se gostou do vídeo, considere se inscrever, me ajuda muito motivando a fazer mais vídeos. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau!